Tudo bem? Olha, eu fiz uma entrevista que eu considero uma das mais impactantes deste ano. Foi com o jurista Robson José dos Santos. Ele passou no concurso para juiz e, dentro das regras legais, preenchendo uma das cotas raciais, o que é uma obrigação do Estado para fazer cumprir o artigo 3º da Constituição, que diz que o dever é dever do Estado reduzir as desigualdades sociais e regionais. Em outras palavras, o Estado tem que ser desigual para desiguais, para que haja equidade, haja desenvolvimento. E o Robson, ele é um jurista que, quando criança, vendeu picolé na rua, pipoca, uma infância muito sofrida. E foi o primeiro da família dele a fazer curso superior, e é filho do ProUni. Só conseguiu concluir o curso, estudar e concluir o curso de Direito, porque houve a implantação dessa política pública na época em que Fernando Haddad era ministro da Educação, e o ProUni foi feito a partir de uma iniciativa de um outro quadro de Estado, que é Ana Estela Haddad, esposa do Fernando Haddad. Ele já contou sobre isso. Mas seja como for, isso foi depois implementado pelo presidente Lula, por ordem dele, que aceitou a proposta, e houve grandes conquistas. Eu mesmo fui professor universitário e me lembro que, depois de uma aula, e que eu tinha sido muito crítico em relação ao governo Lula na ocasião, já disse isso publicamente, é fato, e acho que o jornalista tem que ser crítico de fato. Porém, ao terminar a aula, uma aluna negra, muito inteligente, me abordou de maneira muito educada e disse: professor, está tendo uma transformação. O Brasil está mudando para melhor. Eu sou a primeira aluna, na minha família, eu sou a primeira pessoa a fazer um curso superior. Eu ouvi aquilo e aquilo me impactou. Falei, tem algo, de fato, diferente ocorrendo no país. E aí eu vejo agora, quando eu entrevisto o Robson José dos Santos, que ele fez mais do que isso. Ele fez o curso superior, foi o primeiro da família, outros fizeram, e depois, outros da família dele, né? E depois ele prestou concurso, passou para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que é um estado que eu conheço, tem senadores bolsonaristas, e tem as instituições ali, membros das instituições que são extremamente, eu diria até reacionários, viu? Não é só conservador, reacionários, contra a liberdade, a emancipação do povo. E aí ele teve muita dificuldade e não conseguiu, faltando ali algumas horas, alguns dias para o fim aquele período de 2 anos, né, em que o servidor público é efetivado, chamado estágio probatório. Ele foi alvo de uma acusação sem prova e passou a enfrentar um processo administrativo. E aí isso se tornou outras acusações e nenhuma prova. E ele acabou, então, sendo exonerado do serviço público. E agora ele luta por justiça, porque o processo dele, sigiloso, foi vazado. Foi vazado por aqueles que são os seus algozes, claro. E ele, então, agora tem a obrigação, tem mesmo, estar se defendendo. Isso é muito importante. Importante também registrar que não é o único caso, viu? Eu farei outros casos, tratarei de outros casos de juízes que entraram pela cota racial e acabaram também sendo perseguidos. Isso é preciso que haja um movimento nacional para que o judiciário, o sistema de justiça, ele seja ocupado por pessoas que, por mérito, claro, e que representem o povo. Representem, sejam pessoas, como é o caso do Robson, vocês vão ver nessa entrevista, uma pessoa com muito mérito, e ocupou uma função por mérito, dentro das regras legais,
justamente para que haja mais representatividade dentro dos poderes, dentro dessas regras ali ele entrou e depois foi perseguido. É preciso que o Conselho Nacional de Justiça tenha um olhar muito atento para tudo isso e reverta essas decisões que os indícios mostram são de ordem racista. Veja a entrevista. Olá, muito boa noite. Nós teremos agora uma entrevista, eu digo, bastante importante, viu? Vamos ver o possível caso de racismo no judiciário. O juiz, nós vamos entrevistar um juiz, algo que está repercutindo já, e é bom que repercuta, que é o caso do juiz, o Rubens José da Costa, né? Que ele é um exemplo. Ele saiu de uma infância pobre, em Pernambuco, no Recife, e estudou. Foi um menino que vendeu picolé na rua, vendeu pipoca, estudou, fez o concurso, passou no concurso para juiz, assumiu, né, como juiz substituto do Tribunal de Justiça de Rondônia, e depois ele foi exonerado. Um processo absurdo, com acusações inconsistentes. E olha, o indício é de racismo mesmo, um racismo estrutural, para que ele não fosse efetivado como magistrado. Então, uma história surreal e que merece a atenção de todos, a denúncia de todos e a cobrança parte das instituições democráticas brasileiras para que este erro absurdo seja corrigido. Eu chamo aqui o Rubens José. Boa noite. Boa noite, Joaquim Carvalho. Só uma pequena correção antes, é Robson José dos Santos. Perdão. E, sem problema, gostaria de logo de cara dizer que o rei está nu, mas antes me deixe lhe cumprimentar, em seu nome cumprimentar todos os nossos internautas que neste momento estamos prestigiando. E para mim é um privilégio estar aqui, especialmente diante de um repórter tão premiado como você, premiado pelo Prêmio ESSO, enfim. E isso me deixa aqui, de uma certa forma, muito honrado de poder estar diante de um repórter tão qualificado, que já passou, inclusive, por diversos jornais no país, nacionais. E está aqui também no 247, que é, em minha opinião, um dos maiores portais e TV autônomos, inclusive, independente, né? Fora desse nicho, daquela bolha que tenta vender aquela ideia do neoliberalismo tosco e, enfim, toda aquela ideia, aquele lixo americano, e aqui a gente pode conversar abertamente. Então, eu me apresento como Robson José dos Santos, né, ex-juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia, e para mim é um prazer e cumprimento a todos com uma boa noite. Tá ótimo. Então, que você coloca como José aqui, eu peço desculpas aí, que é o Robson José dos Santos, o juiz de direito, né? Foi juiz de direito, fez o concurso. E aí, o que aconteceu? Eu queria que você começasse a falar. Nós falamos um pouco antes, mas eu queria saber, entender um pouco desse processo. Eu vi, já saiu matéria, inclusive na coluna da Miriam Leitão, já está repercutido. Eu vi que alguém vazou, que não foi você, para o jornal Metrópolis, também um processo que é sigiloso, e eu te convidei para dar essa entrevista justamente porque você tem o direito e o dever, né? Entendo assim, de contar exatamente o que ocorreu, fazer o seu relato, e pelo que nós conversamos, é impactante. Eu realmente achava assim o que você conta, o que eu soube, o que eu estou lendo, é algo que eu imaginava assim fora hoje do cenário, né, de um país democrático. Tem aqui já, começando, olha, aqui um comentário da Luciana Bauer. A Luciana Bauer foi juíza federal, hoje mora nos Estados Unidos, deixou a magistratura porque ela foi
perseguida pela Lava Jato. Então, está aqui, olha, o Luciana Bauer falando, já deu entrevista aqui, foi agredida, inclusive, pelo Sérgio Moro, contou, o Sérgio Moro não se manifestou, embora tenha sido procurado por nós, mas ele não se manifestou. Então, tem aqui, ela é de uma entidade chamada Jusclima, né? Jusclima e Rede Lawfare estão de olho. Temos de fazer um protocolo para o vitaliciamento de juízes cotistas em geral. Então, ela te manda um abraço, manda um abraço a mim também. Muitíssimo obrigado para a Luciana Bauer, que também honrou ali a função, né, de juiz, ou poderia dizer, honrou a toga. Então, agora eu queria que você contasse então sobre exatamente o que ocorreu e exatamente o que é diferente quando fala juiz cotista, porque existe a cota que é a cota racial, mas o que isso muda? Porque você foi aprovado em concurso, seja lá por cota ou não por cota, mas entrou por concurso. E depois de estar naquele período, né, que é aquele período estágio probatório, que é chamado, né, são 2 anos da função, o que é incomum em qualquer função, quando a pessoa não é aprovada, não é comum isso, ela não ser efetivada. Foi o que ocorreu com você, não foi efetivado. Exatamente, conta para a gente como nós estávamos falando, porque eu diria, para mim, é revoltante. Tá? Perfeito. Antes, deixa eu mandar um abraço fraterno para a colega Luciana Bauer. Eu, inclusive, assisti a entrevista dela na íntegra em diversos portais que saiu, e realmente foi extremamente impactante o que aconteceu com ela, e é um retrato das perseguições que há, não só com nós cotistas negros, né, mas também com as mulheres. E veja, e ela é uma mulher branca, e ainda assim sofreu algum tipo de preconceito. Bom, feita essa consideração, e minha homenagem a ela, em seu nome eu cumprimento todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, eu queria advertir inicialmente que quem for menor de 18 anos, né, vai se impactar. Não vou pedir para sair da sala, porque não vai ter nenhum tipo de desatino aqui, mas vai ser tão impactante que eu costumo dizer, até para brincar, que é proibido para menor de 18 anos. Porque o processo que eu sofri ele é tão bizarro, ele é tão maluco, que quando eu falo, as pessoas não acreditam que isso aconteceu. Então, eu vou tentar aqui ser um pouco telegráfico e objetivo, porque é um processo de 3.257 folhas, em que um acórdão, preste bem atenção, um acórdão que me condenou de 442 páginas, é muito maior do que aquele acórdão que o ministro Fux lavrou naquele dia lá do julgamento do 8 de janeiro, que passou 12 horas lendo, em um processo muito mais complexo do que o meu. Então vejam que eu já começo com esses absurdos para a gente entender o que aconteceu. Então, muito bem, eu prestei concurso, eu já fazia concurso para magistratura há 12 anos, né, que eu estudava para concurso, porque assim, a gente que vem de escola pública, que nem eu vim de escola pública, né? Eu estudei toda a minha vida nas escolas onde todo ano tinha greve. Na época do antigo governador Arraes, você vai se lembrar muito bem, Miguel Arraes, que foi, inclusive, exilado naquela época da exceção. E aí o que acontece? Eu levei 12 anos, porque quando eu entrei para ir para a magistratura, eu já parti lá de trás. E o sistema de cotas é um sistema que tenta tratar, e isso é o princípio da igualdade na nossa Constituição, é tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Então, o sistema de cotas ele separa ali um percentual que o CNJ fixou em 20%, hoje aumentou para 30%, embora nós sejamos 56% da população, né, pardos e negros, mas temos 30% ali reservado, que já é um bom sinal, e aí nós só concorremos entre si. Né? Então, eu entrei por esse sistema, que é um sistema que equipara e tenta igualar, mas que, ao final das contas, para passar na segunda fase diante, tudo é nota 6, e aí pode ser branco, preto, amarelo ou azul, que você está no mesmo patamar. Então, o sistema de cotas funciona mais ou menos logo ali para o início. Bom, feita essa explicação inicial, o meu processo ele foi deflagrado 2 dias antes, ou melhor, para ser mais exato, 48 horas, ou até um pouquinho menos de 48 horas, antes do meu vitaliciamento. Ou seja, já estava tudo pronto para ser vitaliciado, já tinha relatório psicológico me indicando, relatório da comissão de vitaliciamento, já ia dizer comissão da violência. Eu sofri tanta violência porque eu tenho que chamar agora de comissão da violência. Então, da comissão de vitaliciamento,
que é formada por desembargadores que indicam o juiz substituto, me acompanharam por quase 2 anos, não houve nenhuma mancha nesses 2 anos que eles me acompanharam, mas, subitamente, 48 horas antes do meu vitaliciamento, o desembargador corregedor deflagrou uma sindicância e parou tudo. E, a partir daí, eu não pude ser mais vitaliciado, porque, em sendo vitaliciado, eu não teria sido demitido da forma vergonhosa que foi. E aqui eu tenho que dar nome aos bois, e eu não gosto de chamar demitido. Eu fui expulso, eu fui banido, eu fui empurrado, né? E especialmente porque eu estou no estado onde nós temos ali 70% de eleitorado de extrema-direita. Então, mais ou menos, isso já dá uma pista do que é por que eu estou sofrendo alguma situação. Mas vamos deixar essas questões de lado, porque o meu caso não está relacionado, Joaquim, eu queria que todos nós entendêssemos. A minha pessoa de José não está relacionada a isso, está relacionada a toda uma coletividade. Porque poderia estar lá Joaquim, Maria, Francisquinha, Pirrita, né? Qualquer um, desde que fosse negro ou negra, teria sido expulso com a mesma violência que eu fui. Perfeito. Não adianta. Com a mesma violência. Então, o racismo que passou de estrutural para institucional, que são 2 formas de racismo diferentes. Então, me permita aqui explicar também rapidamente, de forma telegráfica. Nosso público ele é bem qualificado, ele vai entender. O racismo estrutural, e pode me interromper a hora que você quiser, tá? O racismo estrutural, ele se dá de uma forma muito sutil, né? É implícita, está na consciência, e aqui alguns psicólogos iriam me corrigir, na subconsciência de algumas pessoas que veem no negro, né, no negro ou na negra, né, que, de modo geral, uma figura de uma pessoa muitas vezes violenta, muitas vezes ligadas à criminalidade. E aí um exemplo prático. Eu, lá em Pernambuco, que eu fui assessor de magistrado lá durante 14 anos, eu sempre gostei de trabalhar de terno e gravata, enfim, aí quando eu subi no elevador, uma ascensorista negra também, né, uma terceirizada, ela perguntou se eu era motorista de algum desembargador, porque os motoristas dos desembargadores, eles trabalham de terno preto. E veja, e aquilo ali sem a menor maldade, uma mulher preta que nem eu, ela não fez aquilo de forma dolosa, nem, eu poderia dizer assim, consciente, mas era um racismo estrutural das pessoas que veem os negros numa posição subalterna. Já o racismo institucional, né, já no racismo institucional é diferente. É a própria instituição, e nesse caso, lá o Tribunal de Justiça de Rondônia, que empurra para fora, né, aquelas pessoas indesejáveis, seja o próprio negro, o pardo, ou muitas vezes o indígena. E é exatamente isso que aconteceu comigo. O meu processo, os meus advogados, numa linguagem técnica, eles chamam de lawfare, né, que é um conceito um pouco mais elaborado. Tem a pesca probatória, que é o fish expedition, e o overcharge. Muito bem, então esse linguajar um pouco dificultoso eu traduzo para a nossa população que está aqui nos ouvindo. Eu chamo essa tradução e meu processo de presepada. Foi o que fizeram comigo. Uma presepada institucional, né, uma pantomima, e meu filho aí até me corrigiu, mas painho, não fica usando esses nomes que a gente não entende, não, pantomima, patuscada, eu disse, meu filho, é porque tem alguns palavrões que eu gostaria muito de dizer, mas o horário não me permite. A patuscada é justamente esse ajuntamento que tem, né, festivo, e nesse caso foi para me expulsar. Porque é tão ridículo, Joaquim, que antes do meu julgamento, poucos instantes antes, isso é doloroso, isso dói no coração, os desembargadores fizeram piada sobre a minha principal tese, racismo estrutural. Eu vou colocar isso agora, só antes, a Cleide Martins, quando você falou da EALBO, efetivamente, lawfare, ela está falando aqui, eu que agradeço a Cleide, que ela que foi a primeira a me trazer esse caso, falando, olha, obrigado, Joaquim, você é o 247, sempre do lado certo da história. Eu que agradeço a Cleide, da Rede Lawfare, ela ficou muito emocionada quando, isso ela me contou, quando ela ouviu o seu relato. Então, eu vou colocar aqui, se é esse o vídeo, não, eu não sei se é esse, eu vou adicionar,
que você fala que exatamente o que eles fizeram, que era o seu principal argumento de racismo. Mas vamos explicar por quê? Porque não existe uma prova que justifique a não efetivação dele, ou seria uma condenação a isso, num processo administrativo que resultou na não efetivação, né? Como juiz, depois de 2 anos, e justamente perto do prazo, quando estava terminando o prazo do estágio probatório. Então, tudo indica que foi tudo montado para dizer, ele não vai ser juiz aqui. Nós não queremos aqui o Robson José dos Santos como juiz. E vocês vão ver depois, eu pedi para ele algumas fotos para a família, para a gente mostrar a luta que você vai ver, que ele veio da classe popular, ele pobre, então, e lutou muito para chegar a juiz. E só fazer uma observação. Eu, uma vez, quando o Lula tomou posse, eu almocei, na verdade, fiz uma entrevista com ele, um documentário da posse do Lula, que é o irmão dele, o Frei Chico, ele dizia o seguinte, que foi quem lançou o Lula na política, tá? O Frei Chico já era politizado, o Lula não. Foi quem levou para o sindicato, não na política, assim, política sindical. Só para dizer, ele dizia, olha, o Brasil só vai começar a mudar justamente por causa da Lava Jato, quando você tiver o povo nas carreiras, sobretudo de juiz, promotor, do sistema de justiça. Porque o que você tem hoje são representantes da elite. E por isso que fica reproduzindo erros, e é por isso que muitas vezes a gente sabe hoje que você tem muitos são condenados já quando começa o processo, muitas vezes, e é isso que ocorre mesmo, por conta de ser negro, isso tem, e da classe social que vem, também tem, da ralé, como diz o Gessé Santos. Então, esses já estão condenados por antecipação. Eles já são, o próprio Lula, viu? O Lula, isso eu ouvi até do Pedro Serrano, o que fizeram com o Lula quando ele foi condenado é o que faz com muita gente que é do povo, das classes populares. Então já está condenado por antecipação. Não adianta. Aqui o José, né, ele mesmo se apresenta aqui, ele vai trazer, ele vai dizer de todo o argumento que ele fez, tentando produzir prova da sua inocência. Você vai ver a luta que tem, mas ele já estava condenado por antecipação. Mas vamos colocar aqui o vídeo, eu não sei se é esse. Eu também refuto essa, é o anterior. Essa indicação de que a corte... Então vamos colocar aqui. Seria esse o vídeo? É esse o vídeo? Esse é de um outro tema. Vamos ver agora, deixa eu ver. De discussão, e todos puderam ter acesso, o quanto esse assunto é sensível. E existe um grupo chamado Blacklist, formado por servidores do tribunal, que eu estou determinando a investigação em face dos termos racistas ali esculpidos. Me parece que um poder judiciário não pode se omitir a essa providência. Espero que as pessoas sejam encontradas, em tese é crime, e se for comprovada, devem ser punidos. Esse vídeo qual que é? Esse vídeo, ele tá oportuno. Esse vídeo, ele é do então presidente Marcos Alaô, na época, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que identifica um grupo racista, e você vê que ele traz um discurso muito firme no combate ao racismo dentro do próprio judiciário, que é um grupo de servidores que hostilizam cotistas. Né? Assim como eu sou cotista, foi descoberto esse grupo em outubro de 2022. Eu entrei no judiciário 3 meses depois. E, inclusive, dentro do meu processo, há relatos de grupos de WhatsApp que as próprias testemunhas relatam que me hostilizavam. Mas é interessante que esse discurso que nós acabamos de ouvir, bastante firme, depois... É discurso para inglês ver, né? Porque esse mesmo desembargador é o que faz piada sobre o racismo, sobre a minha principal tese. É ele que faz. E um outro ri, dá uma gargalhada, se esparrama ali, né? E seria o próximo vídeo. Mas esse contexto que você trouxe, veja, é exatamente isso. Oficialmente, o próprio presidente do tribunal falou que havia um grupo racista chamado Blacklist. E até hoje, meus advogados pediram insistentemente o nome desse integrante desse grupo, o resultado dessa sindicância, e até hoje não tem. O Ministério da Igualdade Racial oficiou eles, pelo amor de Deus, e eles não responderam. Onde é que está esse grupo? Onde é que está esse Ku Klux Klan? Não, simplesmente eles não respondem.
Por quê? Porque há indícios de que há testemunhas no meu processo oriundos desse grupo supremacista. Isso é uma injustiça tão tamanha, Joaquim. É como eu falei, isso aqui é proibido para menores de 18 anos. Isso é proibido. O próximo vídeo que você tem aí, que já está disponível na internet, é o que ele faz a brincadeira. Esse mesmo desembargador é o que depois, né, que é o discurso para inglês ver. Não, nós vamos lá, a gente vai, em tese é crime, mas na hora que vai julgar o pretinho aqui, meu filho, não. Entra o que é esse preto aqui? Vamos lá ver o vídeo da piada? Eu vou tentar aqui, ó, vamos colocar aqui. Espera aí que eu vou ver aqui. Seria... Espera um pouquinho que eu estou tentando localizar o vídeo. Eu vou colocar os vídeos, porque esse eu não localizei. Deixa eu colocar aqui. Sem problema. Não, sem problema. Ó, deixa eu colocar aqui. Vamos tentar. Vamos ver aqui. Se entrar o anterior também está no contexto e eu faço o devido comentário. Olha, esse vídeo eu estou localizando aqui. E aí a gente vai ouvir, é muito importante, eu peço até a paciência para vocês aqui, para a gente poder localizar. Coloquei o que eu fiz, algum. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se é esse. É importante vocês verem todo esse vídeo, esse é da piada. Seria esse o vídeo, não? Vamos ver. Não, não é. Ainda não é. Não é esse vídeo, não. Não é esse vídeo. É anterior a ele, é um anterior a esse daí. Esse vídeo não é esse? Né? Dessas decisões, não é esse. Mas talvez a pergunta que deve ser... É anterior? Ó, anterior. Vá passando. Esse é anterior? Não. Porque aqui são fotos, a gente vai ver um pouco da história, eu quero depois falar aqui com mais calma. Vamos saber muito da história dele, por isso que eu quero puxar essa imagem para as imagens que eu pedi, entendeu? Mostrar a trajetória de um brasileiro. Chegou, ó, é esse vídeo? Eu coloquei no grupo. Não. De discussão. Esse não, também não é. Não, então eu acabei que você não recebeu esse vídeo. Você não recebeu. Porque eu estou tentando ver, a gente vai ver depois com calma, eu quero falar da sua história, porque eu acho isso muito importante. Tá? Perfeito. Não é esse, Posso que a senhora não está dando é dessas esse. Esse aqui não. Posso que a senhora está dando dessas decisões? Não. Então, essas são todas as imagens que a gente recebeu e depois, olha, você está vendo um pouco da comunidade em que ele morou, mas eu quero fazer, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? Então, vamos lá, então, nesse vídeo ele faz uma piada com o argumento, que foi o argumento da sua defesa, de que você foi alvo de racismo. Você começou de racismo. Isso. Então, vamos começar estrutural, claro, e não só, né? Porque, pelo que você fala, Blacklist é uma organização racista, pelo jeito, é algo que eu gostaria que você falasse mais sobre isso, porque precisa de investigação efetiva, porque essas pessoas precisam ser presas, porque elas estão sabotando um princípio, algo que é um princípio constitucional, né? Até queria dizer, como disse, olha, artigo 3º da Constituição Federal de 1988, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. O inciso, né, 2º, garantir o desenvolvimento nacional. 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, por isso é que tem que ser desigual para desiguais. Você tem que fazer isso. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, deixa eu colocar aqui, olha, para a gente falar sobre isso, eu vou pegar aqui o da Luciene. José, fala sobre o início de tudo, como uma denúncia de uma suposta grosseria virou em 16 fatos. Como foi a cronologia do caso? Quer dizer, ali começou a ser construído. Tá? Que a lawfare é isso, você vai construindo uma imagem, você vai destruindo a reputação da pessoa. E você constrói, você começa a fazer acusação de todo tipo e dificulta, inclusive, a defesa. Então, isso se faz.
e colocando aquilo que é meia-verdade, é uma coisa absurda. Porque meia-verdade, na verdade, é uma mentira, né? É isso. E aí você vai deixando a pessoa com dificuldade de se defender. Isso é má-fé. É dificuldade de defender. Mas então vamos atender a Luciene, por favor, antes de começar então com essa cronologia. Você estava na véspera da efetivação, terminando o estágio probatório. Isso. E aí qual foi a acusação, por favor? Muito bem, então, agradecendo a forma a pergunta que a Luciene fez, né? Eu já agradeço. E é interessante, e tudo é tão estranho que a gente vai explicando e quem está nos ouvindo não entende. Mas, assim, numa sexta-feira, né, ao meio-dia, a suposta denunciante, uma denúncia anônima de uma pessoa que estava em um curso que se tratava de assédio moral, e ela falou o seguinte, ela chegou, chamou a juíza e disse, na verdade ela falou em público, já inclusive nem podia fazer isso, mas tudo bem, isso é um detalhezinho de tantos absurdos. E aí ele fala, olha, eu conheço uma pessoa que me disse que uma terceira pessoa teria sofrido um assédio moral do magistrado. E essa pessoa que traz essa informação, ela não teve esse conhecimento direto. Ela pegou essa informação de uma segunda pessoa, né, que essa segunda pessoa já tinha pego de uma terceira pessoa. E aí ela, a partir desse disse-me-disse, ela chega lá na corregedoria, né, e faz esse depoimento. Olha, o magistrado, ele humilhou uma estagiária dizendo que ela não sabia ler. E diga-se de passagem que essa estagiária, eu só tive contato com ela 2 vezes, num total de 50 minutos. Só tive contato com ela 2 vezes. Pois bem, então, dado essa denúncia, isso numa sexta-feira, às 2h da tarde, o processo já estava aberto. Meio-dia, às 2h10, no sistema tem um registro do processo aberto, certo? Quando na segunda-feira, essa comarca ficava a 450 mais ou menos quilômetros da capital. Então, às 7h da manhã, o corregedor já estava pontualmente naquela comarca, antes mesmo de me intimar para que eu prestasse informações em 5 dias, que é o que a resolução 135 do CNJ manda. Ele desobedeceu, né? Mas essa violação de direito do devido processo legal, isso é só uma pontinha do iceberg, que tem mais. E aí ele está lá de 7h da manhã, né, se reúne na sala de audiência, de portas abertas, pelo que a ata fala, é isso que a gente pressupõe, porque ele não gravou, como manda uma resolução também do CNJ, as perguntas e as entrevistas lá, não foi nada gravado. E nessa reunião que ele faz, convida todo mundo para falar mal de mim. E é interessante que a principal vítima, ele não ouve. Ele não ouve a principal vítima. Ele viaja, como eu falei, 400 quilômetros para ir, 400 quilômetros para voltar, né? Na maior correria. Chega lá, a principal vítima que ele deveria ouvir, que é do disse-me-disse, ele não ouve. Ele não ouve. Essa vítima só vai ser, essa suposta vítima, aliás, só vai ser ouvida na instrução. Suposta vítima, não é suposta vítima. Suposta vítima. Porque suposta vítima. O que mostra não é o vítima. Inclusive, ela falou que ouviu dizendo, foi isso que ocorreu? Isso. Que eu teria dito que ela não sabia ler. E essa suposta vítima vem na audiência de instrução e fala, não, ele não disse que eu não sabia ler. Ele falou na reunião e como eu era a única estagiária que estava ali, eu achei que era para mim. Aí meu advogado falou, então a carapuça serviu? Ela falou, mais ou menos isso. Então, veja, é uma suposta vítima que não existia uma suposta vítima. E esse único fato, quando ele foi lá para aquela comarca, ele não ouvia a suposta vítima e passou a ouvir só rumores. Só rumores. E nesses rumores, as pessoas falavam se ouviu ou não dizer. Aí vamos à primeira excrescência, né? E aqui, licença da palavra, que essa palavra é forte, a primeira excrescência do meu processo. Há 6 testemunhos sem rosto no meu processo. A lei que trata sobre proteção à vítima, Joaquim, e eu preciso explicar isso aqui para as pessoas entenderem. Você só tem uma testemunha sem rosto no processo contra quadrilhas e organizações criminosas extremamente perigosas. Extremamente perigosas. É isso que a lei fala.
E a lei diz o seguinte: para você ouvir uma testemunha sem rosto, você tem que primeiro ouvir o Ministério Público, a decisão tem que ser fundamentada. E essa testemunha, depois ela tem que ser trocada de lugar e tem que estar recebendo um valor do governo federal, pelo Provita. Então, eles fazem uma engenharia de uma forma que ouviram 6 testemunhas sem rosto sob a seguinte fundamentação. Fulano, aí não diz o nome, né? A testemunha fulana, por temor, não quer declinar o seu nome. Só que isso não é fundamentação idônea, pelo amor de Deus, e nem cabe no processo administrativo. Mas isso aí é apenas o retrato do que eles acham que o negro é, violento. Como falaram que meus estudos foi financiado por uma organização criminosa, né, que eu tinha uma aproximação muito próxima aproximação próxima já é uma redundância, mas eu era muito próximo da população carcerária, então era um ser extremamente perigoso. E vejam, até hoje, já tem 2 anos que esse processo se iniciou e já terminou. Eu já pedi o nome dessas testemunhas sem rosto, não deram. E não deram por quê? Porque elas não existem. São testemunhos implantados no meu processo. Agora eu quero que eles me desmitam, diga que eu estou dizendo, não estou dizendo a verdade, trazendo o nome dessas pessoas. São pessoas, não são pessoas, são testemunhos implantados. E essa denúncia é muito grave. E espero que o Ministério Público Federal, o Conselho Nacional de Justiça, peça esses nomes. Porque essas pessoas não existem. Pelo amor de Deus, Joaquim. Nossa, que gravidade. Ela não existe porque isso que fala da proteger o testemunho, esse testemunho, o nome, ele não aparece no processo, mas todos têm a qualificação. Não é mas isso? Não tem. No seu caso, não tem. Não tem. Não, mas isso daí, inclusive, é proibido pela Constituição, tá verdade? O anonimato, nesse sentido, porque quando você protege a testemunha, o nome é conhecido, só que não é tornado público. Não é isso? Quando você tem testemunha, toda a qualificação, ela é preservada, entendeu? Mas existe. Agora, ninguém pode responder por uma denúncia anônima, isso é muito grave. O que você está falando é mais grave do que eu imaginava. Então, o que ocorreu? Quando eles pegaram 6 pessoas que você está dizendo, você tem certeza de que essas pessoas não existem? Não está em algum lugar o nome delas? Tá, sim, tá. E como aqui, me perdoe a ironia, o nome dessas pessoas está no multiverso. Multiverso da Marvel. Está em Saturno. Está em Netuno. Porque meus advogados já pediram e eles não deram. Não deram porque não tem. Então, é uma suposição que eu estou falando. Então, eles me desmitam. Diga que eu estou mentindo. Nem trago o nome, porque os advogados já pediram. Né? O próprio Lawfare mandou um ofício para lá pedindo. É que nem o blacklist. Ninguém sabe, eles não querem dar. Não é possível. Olha, eu não sei quem é que vai ter o poder de chegar naquele tribunal. E quando eu falei no início que o rei estava nu, é porque eu estou aqui não só... Essa parábola é muito famosa para dizer que o rei estava nu, mas eu vou muito mais além. Eu estou dissecando o rei, estou abrindo as suas entranhas, as entranhas do racismo estrutural, carcomido, sabe? Porque está demais, tem muita coisa por trás disso, muito mais séria do que você imagina. Grave. Muito mais séria. Você pode perguntar o seguinte, o que essas pessoas que não existem, porque elas não estão em lugar nenhum, você pode não estar dando processo, mas deveria estar em algum lugar para que os próprios advogados pudessem saber, para poder se defender. O que exatamente elas dizem? Elas dizem o quê? Essas 6 testemunhas, elas são de um conjunto de 33 depoimentos contra mim, e elas dizem o que 85, 86 a 90% dos 33 depoimentos dizem. Eu ouvi dizer que eu tomei conhecimento que ele... Me falaram que ele... Então, essas 6 testemunhas não retratam nada de absolutamente grave, é apenas que eu ouvi dizer. E esses ouvir dizer são tão ridículos que eu fico imaginando como é que um corregedor de justiça, um desembargador, teve coragem de colocar no papel que a testemunha falou que eu tentei invadir o presídio para levar pipoca, picolé e baralho. Isso é importante. Chegou no ponto que aquilo que me deixou assim, eu fiquei ali revoltante. A acusação foi:
que você, veja, acusação mentirosa, e eu vou dizer por que é mentirosa, porque ele pediu a produção de provas e não entregaram. Daí é o seguinte, a acusação mentirosa é o seguinte, não, é ligada à facção, porque veio de uma comunidade, e aí foi montado um caso dizendo, não, quem pagou o estudo dele foi a facção. Aí disseram o seguinte, quer a prova disso? Tem uma testemunha que diz, testemunha que não existe, uma testemunha que diz que ele entrou num presídio à noite para levar baralho, levar vinho, não é isso? Levar bebida, baralho, e justamente porque era para beneficiar, supostamente beneficiar as pessoas de facção, vamos lá, que estão lá. Agora eu pergunto o seguinte, o José que disse, tá bom, isso é muito fácil provar. Você não precisa de testemunha anônima, é só pegar as câmeras que existem no sistema. E você pediu, é isso? Você conta essa história porque é o seguinte, é simples provar. Você não precisa de testemunho anônimo. Entrou no presídio, tem gravação. Pronto, acabou. Essa minha história é tão prosaica que você inclui aí um item que não estava, que é o vinho. Você incluiu o vinho, mas não estava, é só pipoca, baralho e picolé, né? E até, você incluiu o vinho, eu até gosto do vinhozinho, é bom. Uma casinha com molho madeira. Me perdoe, mas porque foi engraçado. Então, veja, a testemunha fala, né, mas essa não é a testemunha anônima, é uma testemunha que dá a cara e fala, mas que é igualmente ridículo. Ela disse que eu fui à noite ao presídio, né, e tentei entrar, tentei invadir, levando pipoca, picolé e baralho, que, embora sejam itens absolutamente ilícitos, até porque na instrução ficou provado que esses itens não são ilícitos, há uma resolução que permite entrar no presídio pipoca, baralho e picolé, né? Então, ainda que fosse verdade, é ilícito. O pitoresco disso é ser à noite, né? E eu tentar invadir um presídio. E eu mesmo quis produzir, pedir prova que poderiam ser contra mim. Foi o que eu disse. A primeira coisa, quando disseram que eu tinha relação estreita com a população carcerária. Primeira coisa que eu fiz, a primeira providência, eu entreguei, eu pedi que quebrasse voluntariamente o meu sigilo bancário, fiscal, certo? Meu, da minha mãe, das minhas irmãs, da minha ex-mulher, dos meus filhos, de todas as pessoas do meu círculo, dos últimos 300 anos. Até o orelhão da antiga e falida, né? Oi, Telemar, que eu usei lá em Pernambuco, que eu usava muito, naquela época que você ligava primeiro para a telefonista fazia uma ligação para São Paulo, lembra? Pronto. Eu tenho o seu local do orelhão, eu disse, vocês vão quebrar o sigilo também. Né? Do meu bisavô, do meu... Aí, sabe o que eles falaram? Não precisa. Não precisa. Então, para que vocês estão dizendo que meus estudos foram dessa forma? Eu estou oferecendo voluntariamente. Toma aqui a senha do meu celular, pelo amor de Deus. Investiguem seriamente. Eu falei isso para eles, mas eles não quiseram. Né? E aí, o que é que acontece? Um outro fato pitoresco, que se for um promotor de justiça, que eu espero que brevemente o nome dele esteja, o depoimento dele, para a gente ver quem é essas pessoas, né, que desonram muitas vezes a instituição. Porque o Ministério Público é uma instituição séria. Isso aí eu não vou negar. O Judiciário é uma instituição muito séria. O problema são as pessoas que estão ali. Sabe o que o promotor de justiça falou? Está gravado, está escrito, está assinado. Ele fala que houve uma tentativa de fuga no presídio, ele atribui a mim, falando que no dia anterior estava lá fazendo uma inspeção no presídio e cheguei lá no pátio e gritei: lutem pelos seus direitos, camaradas, companheiros. E aí, quando é no outro dia, há uma fuga. E aí eu fico pensando, né? Porque eu conversando isso, a minha mãe tem 77 anos de idade, tem só a 4ª série, que hoje é o 5º ano. E ela falou: meu filho, não era muito mais fácil você assinar um alvará para liberar esse povo, ao invés de levar pá, picareta, enxada e um carro de mão para cavar um buraco para poder soltar esse povo? Veja, as pessoas até do senso comum não conseguem entender como promotor de justiça vai e fala uma asneira dessa. Sabe, isso é uma loucura que eu fico imaginando que eu estou no multiverso. Eu acho que eu já morri, certo? E estou vivendo aqui esse pesadelo. Ou estou dormindo um pesadelo e vou acordar em algum momento. Nossa, exatamente. É kafkiano, né? Demais. Está num sonho, entendeu? Você é kafkiano, construção de um processo. Mas, veja bem, porque quando fala que você invadiu o presídio, estava lá, ou para levar
a pipoca, né? Que você está falando o baralho, a pipoca, que, aliás, isso até a Cleide está lembrando aqui, isso era uma zombaria, inclusive, uma zombaria, na verdade, com a infância dele, que vendeu pipoca na rua, né? Vou mostrar essas imagens. Mas não apareceu um vídeo, porque isso aí seria uma prova. Você, de noite, invadindo o presídio ali, pronto, acabou. Né? Isso não tem nada disso. O que tem são depoimentos de pessoas que ouviram falar. É isso. E os 6 depoimentos que não têm rosto, de pessoas que não têm rosto, e como você disse, é processo administrativo. E a questão de poder rosto é algo muito sério, que quando você falou do programa de proteção a testemunhas que é colocado, tá, é algo muito sério, não é no processo administrativo. Então, tudo indica que tudo está mostrando que foi construído um caso contra você. Porque seria muito fácil. Eu vou ter um vídeo lá, pronto, você entrou e fez. Entendeu? Falou, e não existe isso. E você pediu essa produção de provas. Outra coisa, acusação grave. Não, o facção criminosa financiou os estudos. Tá bom, mas pode pegar todo o meu sigilo. Se financiou, em algum contato tem. Ou seja, telefônico, ou seja, algum dinheiro vai depositar ali, né? Eu tenho um colega que ele até brincou, que eu fui ProUni, na verdade, né? E aí o que acontece? Aí ele disse, olha, então se foi a facção que te financiou, então financiou o governo federal. E aí ele fez essa brincadeira um pouco até de mau gosto, porque na época era o atual governo hoje, né? Era o primeiro governo Lula, que ele ampliou essa questão do ProUni, né? Eu não podia pagar a faculdade, eu era bombeiro militar, eu me lembro como se fosse hoje, eu recebia um salário de R$ 907,30. A faculdade custava R$ 1.600. Quando é que eu poderia pagar uma faculdade de direito dessa? Nunca na minha vida. Então, hoje eu estou aqui, eu sou fruto de um programa social que me trouxe até aqui. Então, tá aí. Então, se financiou, vai ter que investigar o governo federal da época. Então, isso aí não é problema meu, porque eu tenho lá tudo certinho, o pagamento da faculdade minha foi pelo cofre público, ou seja, é do dinheiro da toda a população brasileira, para ser bem realista. Como é que pode? Você é filho do ProUni, é isso? Sou filho do ProUni, no momento, e é engraçado, né? Não queria fazer essa referência, mas eu tenho que fazer, porque no final do governo Fernando Henrique, eu tentei entrar na faculdade pelo ProUni e no curso de Direito não consegui, e coincidentemente, no governo seguinte, que abriu a quantidade de vagas, eu entrei. Então é um cálculo muito simples. É um cálculo muito simples de fazer. Eu entrei na faculdade de Direito com 32, senhor. Não lembro, não, foi um pouco mais, 35, já entrei já um homem velho, né? Porque eu entrei na magistratura com 46 anos de idade. Entrei com 46 anos de idade, não entrei jovem, com muitos jovens que entram com 25, 24, né? Porque como eu falei, eu parti lá atrás. Né? Eu parti lá atrás com muita dificuldade. Eu já fui para a escola sem comer, sem café da manhã. Entendeu? Eu já fui para a escola sem comer. Eu tive o privilégio de ter as 3 refeições por dia, mas teve vezes que eu só tive 2, né? E a minha alegria para a escola porque tinha a chamada merenda, né? Que os governos estaduais davam, tá? Enfim, que a gente se alimentava. Mas eu sempre acreditei no estudo, sempre acreditei, porque meu pai, embora fosse um analfabeto, ele não podia me ver na rua que ele mandava vá para casa estudar. E com isso eu ia para casa e ficava ali estudando. Esse negócio de estar empinando pipa, de estar correndo atrás de bola. Apesar que eu sou um perna de pau, mas ele nunca quis que eu fosse jogador de bola. Então tá aí a minha família, a minha bela família, começando aí à direita o meu filho, o Robson, que hoje está com 25 anos de idade. Olha, José, deixa eu mostrar um pouco, João Velho, porque eu pedi que as pessoas têm que entender a história dele, isso é muito importante. É a história de quem venceu. E ali tem mérito, você fala de meritocracia, venceu, mas aí foi barrado, sim, por um esquema racista. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Quanto mais eu ouço, mais eu fico convencido. Então, aqui tem essa foto de quem é? Eu estou vendo a sua mãe aqui, né? É minha mãe, a matriarca, exatamente. Maria José. Maria José, sua mãe e você, né? Isso. E esses... Hã? Aí meus 2 filhos, que tá ele próximo a ele, né? A ela, desculpa. Aí o camisa amarela tá... aqui? Isso, o camisa amarela. E esse que hoje... seu filho, esse também é seu filho? Robson Filho. Inclusive, ele está na 2ª fase do concurso da magistratura, também cotista. Ele tá... Daqui a pouco também sai juiz, é meu orgulho.
Aí o outro é Rafael também, está no mesmo caminho, cursando Direito. Aí vem a minha irmã Rosemary. E eu tenho um relato para falar dessa minha irmã Rosemary, porque ela é viúva, né? Houve uma tragédia com o esposo dela. E ela tinha 3 filhos para criar, estão aí, né? Esses 3 filhos dela. E ela era Bolsa Família. Só para vocês terem a dimensão do que era a minha família. E quando eu passei para a magistratura, a primeira coisa que eu fiz foi voluntariamente dar a ela uma pensão alimentícia de 1 salário mínimo e retirá-la imediatamente do Bolsa Família para que aquela vaga fosse para uma pessoa que estivesse agora precisando, porque ela não mais iria precisar. Então, nós viemos de baixo, mas nós somos uma família como a maioria dos brasileiros, muito honesta. Na nossa família não tem trambique. Não tem trambique, é essa daí, em São Paulo, no Tietê. E aqui você está... Essa criança no seu colo é seu filho? Não, aí é justamente esses 3 são dessa minha irmã, que ficou viúva, né, porque ela nunca trabalhou, tinha o ex-esposo dela, que era o chefe da família, e ela ficou totalmente desamparada. Tanto é que ela entrou no Bolsa Família por um tempo, né? Muita dificuldade. E ele foi vítima, desculpa, se você não quiser falar, não precisa expor algo pessoal, que não precisa, mas ele foi vítima de violência, é isso? De algum tipo de violência? Isso. É uma tragédia que dói muito para a família, e a gente não sabe, mas o dado concreto é isso. De muita dificuldade, e a nossa família veio de muito baixo, sabe? Ainda tem pessoas muito humildes que moram no mesmo local lá que as fotos que você vai mostrar, ainda moram lá, sabe? E eu vou para lá, que é local de encosta no Recife, entendeu? É um local onde quando dá chuva, você sabe que lá no Recife, hoje já diminui bastante. Quando há chuvas intensas, as encostas, as barreiras caem. Né? Eu me lembro quando chovia, né? Eu era criança, a gente tinha que acordar, tinha que se levantar. Senão a barreira vinha, porque eu nasci no local onde não tinha saneamento básico, meu querido. O esgoto passava pela janela do meu quarto. Eu sou sobrevivente da cólera, da dengue. Vamos começar um pouco para essas fotos, você vai me dizendo o que é. Então, aqui a comunidade eu diria que essa é mais recente, né? Porque essa é mais recente, isso. Na sua infância, a precariedade era muito maior, é isso, né? Muito. E embora essa foto aí seja do outro bairro que eu morei, o Alto José do Pinho, que também como quase todos, não todos, né? Mas uma boa parte dos morros em Recife, muitas vezes é tomada pelo tráfico, né? Pela violência. Mas esse pessoal que tem essa atividade não mexe com a gente que mora aí, né? Porque como você é da comunidade ali, eles não mexem. Mas você está ali sujeito a uma troca de tiros, né? Sim. Aqui você é militar, é isso? Isso, bombeiro militar. Você foi bombeiro militar também? Entrou por concurso, é isso? Concurso, a minha vida é toda de concurso, desde 2002. Olha já fui só. Guarda municipal, bombeiro militar, policial civil, mas nunca bebi detergente. Aí depois eu fui técnico judiciário, analista judiciário e finalmente magistrado. Uma carreira totalmente ilibada, sem responder a nada. Nunca respondi absolutamente nada. Fantástico. Aqui o que é essa imagem? Pronto, essa imagem daí, ela é também ainda lá do Alto José do Pinho. Né? Eu peguei essas imagens na internet em razão de que eu não consegui achar as fotos da época ainda. Então, apenas para demonstrar que é uma comunidade de um morro. Aí a gente vê os prédios lá no fundo, são os prédios do centro do Recife. Que o Alto José do Pinho, de lá você consegue ver, mais ou menos lá, direcionando lá para o centro do Recife. Após aqueles prédios ali, o Rio Capibaribe e o mar. Você ousou sair do quadrado, sair dali, daquele cercado. Você ousou. E aí o sistema está te punindo. Olha aqui. Esse também é a comunidade onde você morou, é isso? Isso. Porque normalmente o destino de muitos que vivem em comunidade, infelizmente, você deve ter alguma pessoa que você conheceu na infância que morreu, foi assassinada, vítima da violência. Vários. Com certeza você deve conhecer. Vários. Comum. Aqui você está marcado aqui. O que é aqui? Você é bombeiro aí? Bombeiro isso, militar? aí é no curso de formação, e cursos militares são sempre muito... fica na lembrança muito bom. Aí foi no curso de bombeiro militar. Aí era o curso da apagar incêndio. Então, um brasileiro dedicado ao serviço público, né? Ao serviço público. Exatamente. Aqui você...
Aqui eu estou estava de férias na época, lá em Porto de Galinhas, em Pernambuco, né? E esse vendedor ele me emocionou bastante porque ele estava lá vendendo alguns biscoitos para sobrevivência. E quando eu vi, eu me emocionei muito porque eu lembrei de mim. Porque nas praias eu vendia picolé. E quando eu vi ele ali tentando me convencer ali para comprar os biscoitos bem gostosos, né? Aí a gente ficou conversando e falei, cara, hoje eu sou juiz e na época eu trabalhei o mesmo trabalho que você e é possível vencer através dos estudos. E ali nós nos emocionamos e Que falei para lindo. ele que ele poderia chegar. E aí a gente se identifica por conta da cor. E esse abraço que ele dá em mim é muito emocionante, sabe? A gente chora junto ali, é algo maravilhoso quando a gente sente essa representatividade que tentam tirar, né? Que querem tirar de mim, mas não vão conseguir. Perfeito. Aqui você de toga aqui. Quem são essas senhoras? Ah, tá. Aí justamente a minha mãe, né? Que é daquela primeira foto, ela tá mais nova, e a irmã da minha mãe, que é a minha tia Marisa, e a minha mãe Claro. Maria José. O orgulho da família, né? Claro. Sim, sem dúvida. Olha, isso aqui eu não vou postar esse vídeo agora, porque eu quero mostrar. Aqui o que é isso aqui? Pronto, esse é o da piada. Aí tu posso ouvir, olha, lembra que para quem começou, agora votou vamos ver aqui, para quem está com a gente desde o início. Barbosa, Paulo Kiyoshi Mori, Rovilson Teixeira. Aqui começa o teu julgamento aqui, é isso? O meu julgamento é logo em seguida, essas piadinhas aí. Boa. Seu analógico não saiu aqui. Agora votou desembargador Zé Jorge, Álvaro, Gilberto Barbosa, Paulo Kiyoshi Mori, Rovilson Teixeira. Não, analógico eu. Você tem predisposição. Isso é pior. Daqui a pouco você vai achar que é racismo. Nossa, porque ia começar o seu julgamento, eles estão falando sobre isso. E eu diria, esse aqui, olha, tem nesse julgamento quem é? Bom, ele é negro aqui, esse juiz. O desembargador, o outro que dá a gargalhada, que é a gargalhada na cara do povo, né? Na cara de 56% da população que é preta e parda, representando aí seu analógico milhões. Então, eu diria, e tem, portanto, ali eu digo, nesse julgamento tinha desembargador negro, só para saber. É esse que dá a gargalhada. Esse que fala é aquele primeiro vídeo que nós mostramos no começo, onde ele disse que vai combater, né, de forma muito firme o blacklist, e se tese isso é crime. E até hoje, isso já tem 2022, tem 4 anos, praticamente, e não se puniu ninguém, não se mostrou à sociedade, porque, veja, um grupo racista não atinge só José, qualquer um preto. E até hoje não se tem o nome dessas pessoas, o resultado da investigação, e eu quero ver quem aqui de Brasília vai ter coragem, sabe, de dizer, eu quero esse nome. Porque o Ministério da Igualdade Racial já pediu, eles não deram, o Instituto de Defesa da Pessoa Negra, IDPN, já pediu, eles não deram, os meus advogados pediram, eles não deram, o Frei Davi, da Educa Afro, pediu, eles não deram, a Loufé pediu agora, e eu acredito que a doutora Cleide deve ter mandado o e-mail esses dias ou hoje, não vai dar. Eu já estou respondendo, viu, doutora Cleide? Que eles não vão dar. Essa declaração dele sobre a blacklist lá, sobre esse grupo racista, ele falou que ia investigar. É de quanto que você falou? É de outubro de 2022 e eu entrei 3 meses depois. Entrei em fevereiro de 2023. Entendi. Quer dizer que já era público que havia um grupo racista, porque só para lembrar, isso, embora ele seja de Pernambuco, do Recife, ele passou no concurso em Rondônia, então esse é o Tribunal de Justiça de Rondônia, isso só para ficar muito claro, tá? E vamos lá, vamos continuar vendo essas fotos, que eu acho importante. Aqui é a toga, isso, né? É a toga, isso. Você vestiu pelo juiz. Tá. Isso. Daqui, a toga que você deveria estar usando hoje. Quando foi que você foi exonerado? Faz quanto tempo? Tem 3 meses que eu fui exonerado, né? E aí eu botei essa toga quando eu tirei essa foto, que soube que tinha sido nomeado. E atrás são os livros que, ao longo de todos esses anos, eu fui comprando, estudando, né? Aí, apenas de forma simbólica, né?
eu pendurei essa toga aí atrás dos livros que eu os tenho até hoje com muito carinho. Tá, Só que sim. essa toga aí é um símbolo muito interessante, sabe, Joaquim? Porque ela traz comigo, sabe, o cadáver de vários negros que morreram quando vieram dos navios negreiros. Essa toga que está aí pendurada, ela representa, sabe, vários milhares de negros que levaram várias chicotadas por mim para que eu estivesse aqui. Então, para eu estar aqui hoje, para usar essa toga que você está vendo aí, muita gente boa morreu inocentemente. Foram alijadas. Alijamento é jogar para o mar. Foi isso que fizeram. O José, quando você fala, eu lembro do Luiz Gama, que lutou muito. Estou dizendo que você tem uma trajetória, antes de você, outros lutaram também contra o racismo para se firmar e para enfrentar uma sociedade racista. Então, só para lembrar que outros lutaram como você. Então, você fez muito bem de tirar essa foto, que ela é simbólica e você merece usar essa foto, porque ela foi conquistada, você usar a toga, porque ela foi conquistada com todo o seu estudo, e também, a gente tem que dizer, com um Brasil que estava mudando, que é o ProUni. Né? Eu lembrar muito bem que eu dei aula uma época, e eu estava crítico ao governo Lula nessa época, dando aula, e quando terminou, eu tive uma aluna que era negra, ela veio até mim e disse: professor, o Brasil está transformando. Isso foi em 2005. Eu sou a primeira pessoa da minha família que estou fazendo faculdade, graças ao ProUni. Então, só para as pessoas saberem. E isso me fez mudar muito, sabia? Eu tive um choque. Falei, tem alguma coisa diferente acontecendo nesse país. Vamos lá colocar. Aqui você. Quem são esses? Tá um delayzinho para a foto aparecer para mim? Não apareceu ainda? Tá. Essa foto aí eu tinha 17 anos de idade, né? Portanto, tem mais de 30 anos essa foto, meu saudoso tio, uma sobrinha e o meu primo, né? E essa era uma época de muita dificuldade. Aliás, nessa foto eu tenho 15 anos. 15 anos eu trabalhava... Você é o mais alto aqui? Isso, eu sou o mais alto. Inclusive, sou o mais alto da família. Perfeito. Jogou basquete, não? Não, nunca tive esse privilégio de jogar não, basquete, não. Tinha que Tá trabalhar, certo. né? Tinha que ir para a feira vender pipoca, picolé. Esse é você? Isso aí é a denúncia em que o Ministério da Igualdade, né, racial, se manifesta sobre o meu caso. Sim. Né? Eu não sei se a gente... Mas eu estou agora mostrando você com um bebê, segurando o bebê no colo. Essa é interessante, porque essa é minha sobrinha atual, advogada, que também está na equipe. Veja como esse mundo... Advogada, ela é? É advogada? A sua sobrinha? É minha sobrinha. E você, José, você é pioneiro? Foi também... Pioneiro. Você é o pioneiro. É como aquela aluna que falou que você era do ProUni, falou você foi o primeiro da sua família a fazer faculdade, é isso direito? O que você imaginar de primeiro, eu sou na minha família, né? O primeiro a fazer a faculdade, né? O primeiro concursado. O que você imaginar de primeiro, o primeiro magistrado, enfim, o primeiro de tudo que você imaginar. Eu tive essa honra de carregar nas minhas costas com muito orgulho. A partir daí, a minha família, minhas irmãs se espelharam. Eu tenho uma irmã hoje que é doutora, né, em História, ela é professora concursada da Universidade Rural de Pernambuco. Tem uma outra que é mestre. Hoje, minhas irmãs são muito mais do que eu. Né? Eu aprendo muito mais com elas do que... Enfim. Fantástico. Por isso que eu queria realmente... Eu pedi a você para mostrar essas fotos, para a gente entender a tua trajetória, a luta das pessoas, o que a violência a que você foi submetido está sendo submetido. Entendeu? Olha, o Leador, Leador Machado, ele diz: eu sou juiz aposentado e fui a Rondônia em novembro passado, como então diretor do DMCA, MDA, que seria MDA, eu não sei qual é a sigla. A ida foi para apurar 2 mortes de trabalhadores rurais pela PM local em condições suspeitas. Muito obrigado pelo seu testemunho. Então, são brasileiros que estamos lutando todos para um país civilizado. Né? Então, é mais um testemunho que eu considero testemunho aqui bastante importante.
Tem aqui a Rita Celeste Cunha, fala: o racismo no Brasil é algo vergonhoso. Meu marido era um médico negro que sofreu muito com o racismo. Você veja, coisas normais, mas que afetam psicologicamente. O José, quando entrou no elevador, juiz, e aí a ascensorista, uma mulher negra, ela perguntando se ele era motorista de um desembargador. Entendeu? Então, são questões que vão minando muito. Se você não tiver muita autoconfiança, existem situações, eu imagino, que sejam comuns, que é um racismo estrutural. Quando você olha a pessoa e diz: não, seu lugar não é aqui, você não pode ser um juiz, entendeu? Você deve ser um motorista do desembargador. Isso ocorre muito, e isso tem um peso gigantesco no moral das pessoas, entendeu? Na sua estrutura psicológica. Deixa eu colocar aqui, continuar. Então, mostrar a história. Aqui você com seus... Aí são os amigos, né, de infância, que até hoje eu cultivo essa amizade. Aí tem o meu primo, né, Fabiano. Enfim, então... Olha que bonita essa foto. Desculpa perguntar, essa foto é sua mãe? É sua mãe? Isso, minha mãe tá. Olha o orgulho da sua mãe. Né? Ah, sem dúvida. Olha o orgulho dela. Sim. Aqui. E quando eu comecei a estudar e fazer concurso, 12 anos atrás, 15 anos, minha mãe já falava que eu era juiz, né? Ela profetizava, toda vez ela falava: meu juiz. Aí eu falava: mãe, tá longe, concurso é muito difícil. Mas ela não parava, a mãe é assim mesmo, e um dia chegou. Não, e ela, vamos dizer, a mãe já entende, já conhece o filho. Ela falou: você vai chegar lá. Olha, aqui é sua turma, isso? Isso, a turma de formatura. Inclusive, os advogados da minha turma, todos eles se prontificaram a me defender também gratuitamente. Nossa. A minha história, para quem me conhece, sabe quem eu sou. Pessoal de Pernambuco. É você com a sua mãe aqui? Eu vou ter na casa onde eu morei. Isso. Na casa onde você morou. E você já era juiz aqui, né? Aí eu era juiz, eu fui para tirar essa foto saudosa, né, para mostrar esse casebrezinho. Pronto, esse cômodo aí, essa casa tinha apenas 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Morávamos 8 pessoas aí, em 15 metros quadrados. Né? Meu pai e minha mãe no quarto, e eu mais 5 irmãs em outro. Então, Nossa. Assim, era uma lata de sardinha, mas assim, é a realidade de muitos brasileiros. Eu quando falo isso, eu não me orgulho e dizer assim que eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, tem gente em situação muito pior do que a que eu passei. Então eu sou privilegiado, porque tinha um tetozinho. E dizer que fui eu que pedi essas fotos, para a gente mostrar essa realidade de quem chegou lá e do absurdo que é, da violência que hoje está ocorrendo contra você. Aqui você é bombeiro, né? Isso, bombeiro militar. Aqui é você e sua mãe? Isso, ela novamente, né, no momento de descontração, acho que foi o Dia das Mães. Dia das Mães, sempre assim, sorrindo, né? Ela sim. Assim, sabendo que, claro, ela participando das suas vitórias, né? Ela é muito feliz, com certeza. Aqui você é o que? É primeira comunhão aqui? Não. Isso, era a primeira comunhão. Eu sei que eu também fiz primeira comunhão, a gente vê. Olha aqui. Você é aqui, né? É esse aqui, né? Isso. Na época do famoso Padre Reginaldo, que foi inclusive exilado também lá em Pernambuco. Enfim, olha, muita história. Você estudando, é isso? Isso é no aeroporto, né? Uma das minhas passagens, isso aí é no aeroporto de Goiás. E eu viajei por esse país inteiro. E quando eu parava nos aeroportos aí para estudar antes da prova, né? A gente tinha que aproveitar todo o tempo. Então, assim, é uma história de muita luta, de muito esforço. É algo... E, assim, isso aí representa o que centenas de outros concurseiros fazem, né? Então, aqui eu estou só apenas... É um fato que representa vários outros. Enfim. Olha, você sabe que quando a gente vai vendo isso, é justamente para aumentar a indignação de todos nós, entendeu? É para isso mesmo que a gente está vendo, a indignação. Aqui você está... Porque você foi fazer concurso para a carreira, para a magistratura, fez vários concursos, lutando justamente pela porta da frente, entrando ali e falando: olha, é mais uma conquista, sendo pioneiro da família. Você viu a comunidade em que ele morou, foi para lá. Olha, vamos lá. Aqui você já aprovado no concurso, com a família. Isso, é isso? Com a família, para prestigiar, porque, como eu falei anteriormente, não cheguei lá só.
né? Tive ajuda de todos os meus familiares, inclusive está presente nesta foto aí a minha ex-esposa. Nós já estávamos separados dessa Cidade Vermelho aí há 3 anos, mas eu fiz questão de levá-la porque ela participou dessa minha vitória. Claro. Então, eu queria que ela estivesse lá para poder também, porque ela faz parte dessa vitória. Então, quem me ajudou, eu levei. Não deu para levar todos, eu queria levar muito mais pessoas, mas não consegui, aí levei alguns parentes mais próximos, até porque as passagens de Pernambuco para Rondônia não são tão... Hoje são tão e lembrar de novo, ele é filho do ProUni, estava mudando o país. Isso tem que lembrar da importância das políticas públicas, entendeu? E justamente criado para que houvesse mobilidade social, cumprindo a Constituição, reduzir as desigualdades sociais. O Estado tem que ser desigual para desiguais. Isso é uma obrigação constitucional. Entendeu? Vamos lá. Esse aqui, você com quem? Seu amigo? Não? Aí exato, a Peraltice, né? Nessa época aí eu tinha cerca de 17 anos de idade, esse é um amigo de infância até hoje, né? Porque eu gosto de falar que são amigos de infância, porque muitos que vão para a magistratura, não todos, claro, ou alguns que ascendem de cargo, a primeira coisa que faz é esquecer dos amigos. E olha, a quantidade de pessoas e amigos que, às vezes, quando eu estava como juiz, né, me ligavam dizendo, cara, eu estou precisando do remédio, cara, eu não faço questão, meu amigo, diga aí quanto é que é o remédio. Você quer que o Pix ou você quer que eu compre no cartão? Mas não foi só uma vez, não, foram várias. Cara, não tenha vergonha, não. Porque eu sei, cara, da dificuldade. Aqui você... Quem é essa pessoa? Desculpa perguntar, porque eu vou... Essa... Sim. Essa minha irmã, essa minha irmã, e eu tenho muito orgulho dela, que é a única branca dos 6 filhos, ela é a única branquinha, mas é uma pessoa de uma consciência social, sabe? Tá sofrendo muito pelo que eu estou passando. Muito, muito mesmo. É ela que perdeu o marido? Não, é ela que... Não, essa é outra, porque são 5 irmãs, é irmã para que não acaba mais. Pensa que não acaba ciumento, na época era eu. Falava de namorar com uma irmã minha, eu virava bicho. Mas essa aí é outra, essa é encostada a mim. A outra é a mais velha. Ótimo. Então, olha, eu vou ter que... Eu passei do horário aqui, mas só para terminar, sim. Aqui sim. Quem é? Você? Isso, a minha ex-esposa e meus 2 filhos. Aqui, e aí você aqui, né? Pronto, aí eu devo ter uns 9 anos de idade. A matriarca, a mãe da minha mãe, né? Pronto, aí é a representação da Mama África. Tá aí, ó. Claro. A minha família é essa daí, é 99% pretos. 99% preto, tá aí. Tá aí. Só faltou a minha mãe dessa foto aí. Nossa, Mama África, que lindo. É Mama África. Chico César, vou fazer uma homenagem daqui a pouco com a música dele. Aqui você já era juiz, né? Aqui. Isso, não, ainda não. Aí é meu pai, né? Meu pai gostava de uma meropeia, né? Que é um mezinho, um apitu. E quando ele bebia, mas é uma pessoa extraordinária. Pronto, esse que foi Gari, né, por muito tempo. Ele analfabeto, alfabetizou toda a família, porque hoje eu tenho uma irmã doutora, uma irmã mestre. Ele foi Gari? Gari, exatamente. Filho de Gari. Não, eu tenho que fazer uma revolução. Não é possível, tem que mudar essa história aí de Rondônia, não é possível. Olha, a Thalita Dias, e olha, Robson, vi em algum lugar que o psicólogo do tribunal disse que por você sofrer racismo, você tinha distúrbio de personalidade ou algo assim. Explica melhor, isso foi antes da denúncia? Não, isso foi na denúncia e é o retrato oficial do racismo institucional. Claro que é. Total. Bem, obrigado pela pergunta, que a psicóloga do tribunal, ela fez um laudo psicológico, né? E nesse laudo psicológico, dentre outras situações, primeiro que ela me proíbe usar o meu nome de José. Então, hoje eu uso o nome José com muito mais força, como provocação mesmo, porque meu nome é Robson José. Ela disse que eu não podia usar meu nome José, porque, entre outras palavras, eu estaria me escondendo em algum passado, não querendo a responsabilidade, de repente é um passado criminoso, né? E ela fala também o seguinte, por eu ter uma origem, né, na leitura do laudo você aprende isso, por eu ter uma origem pobre, nordestina e preta, eu era tendente a ser violento. Isso está no papel, tá oficial, e está lá para qualquer pessoa ver. Que é isso? Admitam. É porque eu não tinha falado isso para você na prévia que nós conversamos. Tem um laudo oficial assinado. E assim, eu tenho dito isso, daqui a pouco eu acho que eu vou ter um ataque do coração, porque parece que as pessoas olham e dizem, nossa, isso não está acontecendo. É o multiverso da Marvel. A gente está vivendo no multiverso da Marvel. Perfeito. A Luciana Baldo fala aqui, veio o Luciano Huck, sua elite medonha, atacar programas sociais. Negros, pardos e indígenas, vocês pertencem ao Judiciário, ao MP e ao MPF. Vamos lutar. É isso mesmo, está certíssimo.
a Luciana Bauer. Bom, eu vou ter que encerrar aqui, olha. Eu coloquei no... um pequeno detalhe, desembargador. Eu coloquei no grupo. Entendeu? Isso são algozes. São algozes. Chamar são algozes. E não é só de você, não. Eu diria que você está representando toda uma luta, viu? Toda uma luta e importante e precisa ser valorizado. E eu vou fazer depois um corte. A Adriana pergunta se a reportagem vai ficar gravada. Sim, vai ficar. E eu vou separar essa entrevista. Não vai ficar só no Boa Noite, não. Ela vai para um corte para que haja mais divulgação. O Roberto diz aqui, olha, tem várias mensagens muito bonitas. O Robson diz, Robson, você é um homem íntegro, cidadão de bem. E ele quer chamado de José. Eu até errei no começo. José. O José, um brasileiro, um vitorioso, é isso. Somos José, um José. Tem que ficar gravado para que possamos compartilhar, fazer corte da entrevista, Joaquim, claro. Força, Robson José. Faz corte, Joaquim, a Nilva falando, e nós vamos fazer. Meu pai é meu herói. É isso. Bom, José, você é um orgulho para todos nós. Eu passo, então, para você fazer o encerramento. Peço desculpas aqui agora ao Ricardo, que está agora às 22 horas, porque eu passei um pouco do horário, mas era necessário mostrar tudo isso, que eu quero realmente que cause muita indignação. É isso. Mais uma vez, apenas agradecer o espaço concedido a você, Joaquim, a sua audiência que nos ouviu até agora, e dizer a toda a população negra que nós somos de resistência e eu não vou desistir. Então, portanto, ficarei firme, porque não é por mim, é por vocês. Um forte abraço e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado, força, e conte com todos nós. Eu sei que muita gente está falando a mesma coisa aqui nos comentários. Um grande abraço para você e até mais. Parabéns pela tua luta. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias para comentar. Eu peço a você que não está inscrito aqui no Brasil 247 que o faça. E aqueles que puderem, torne-se assinante. O jornalismo independente precisa de você, conta com você. Grande abraço e até mais.